Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos continuar nossa aula sobre função. E vamos agora trabalhar sobre gráficos de função. O gráfico de uma função, basicamente, ele trabalha vamos dizer assim, uma certa superfície, que é basicamente o plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, basicamente? O plano cartesiano é o encontro de duas retas que ficam basicamente se cruzando ali a um ângulo de 90 graus, e essas retas são reais, ou seja, todos os valores que pertencem aos números reais. É uma reta que vai ficar na posição horizontal, nós chamamos ela de y. Outra reta que fica na vertical, nós chamamos ela de y. E essas duas retas se cruzam no ponto 00, ou seja, esse meio que eu destaquei ali de verde e amarelo ali, ele é o zero que pertence tanto ao x, tanto ao y. Ok? Entenderam até aqui? E é importante já entendermos essa concepção do que é um plano cartesiano, porque nós vamos aprofundar, por exemplo, como construir um gráfico que usa os pares ordenados e como identificar um tipo de função, ok? Agora eu vou explicar uma parte que eu não expliquei no vídeo anterior, que é como se denomina uma função, que é seguindo basicamente isso. Vou explicar aqui. Toda vez que viemos assim em uma questão de prova, livro ou qualquer coisa que for surgir, toda vez que formos observar e aparecer função de f, ou seja, esse f, a em b, quer dizer que o primeiro elemento, que é o a, e tiver uma seta apontando para outro tipo de conjunto, ou seja, o conjunto A está apontando para o conjunto B. Quer dizer que esse A aqui, ele vai ser o domínio. E o B que vai estar recebendo essa seta aqui, ela vai ser basicamente o contradomínio, que vai ser o que vai receber as setas. Ou seja, no diagrama, que eu fiz uma representaçãozinha aqui, seria mais ou menos desta forma, traçando a reta, ou seja, o elemento ali do domínio, que é o x, está indo ali para o y, entendeu? É basicamente essa ideia. Agora, por exemplo, se cair um caso mais ou menos isso, nesse caso o domínio será o b, porque tá saindo a seta dele, essa seta aqui, e indo para o a. Ou seja, o x aqui do b vai ser dessa forma. E é basicamente assim que se denomina basicamente se um conjunto vai ser o domínio, contra domínio ou imagem, por exemplo. Entenderam? Agora vamos tentar entender o processo de domínio, contra domínio e imagem agora no gráfico. Que vamos usar essa fórmula aqui. Toda vez que aparece na questão falar o domínio e pedir para representar no gráfico, lembrem, o domínio da função sempre vai ser o eixo x. Ou seja, se na questão está falando qual vai ser o domínio do A e o A está, por exemplo, o número 1. Ou seja, se o domínio tiver o número 1, eu venho aqui na reta, procuro o eixo x, que é essa reta aqui, e eu vou aqui e marco 1. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, ou seja, todo domínio vai ser referente ao x. Imagem vai ser referente a todo y. Ou seja, se na questão está pedindo a imagem vai ser 3, eu venho aqui no eixo y e procuro o número 3, que vai ser aqui. Entenderam? Ou seja, o encontro dessas duas aqui, que vai ser a questão dos pares ordenados, que eu vou explicar depois, vai ser basicamente aqui. Entenderam mais ou menos? Agora vocês podem estar se perguntando, ok? Cadê o contradomínio? E a resposta, na verdade, é que o contradomínio já é a própria imagem. Não faz sentido eu adicionar mais um elemento na qual o domínio não tem. Vemos caso, por exemplo, no vídeo anterior, algo, por exemplo, assim: x
e y. Eu posso traçar uma reta e pode sobrar um elemento. Se sobra nesse caso, não faz sentido eu colocar ela no plano cartesiano, porque não vou ter uma orientação se ele vai ser positivo ou negativo. Entenderam mais ou menos a ideia? Ou seja, é muito mais conveniente eu usar a imagem, porque aí já posso usar os pares ordenados. Entenderam até aí? É um pouco complicado, mas espero que entenderam. Agora é importante nós começarmos a nos atentar no seguinte parâmetro. Todo gráfico que vimos no dia a dia nem sempre é função. Como que nós pode descobrir de forma intuitiva se é função ou não? E eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos de exemplo. Temos aqui o plano cartesiano. Eu tirei os números só para facilitar para fazer aqui, porque dá trabalho. Agora me digam, é função ou não é? A resposta é sim. Por quê? Toda vez que eu traçar uma reta paralela, ou seja, uma forma de como descobrir, se eu fazer uma reta paralela ao eixo y, traçar dessa maneira, se eu observar essa reta e estiver cruzando a linha do gráfico apenas uma vez, é função. Ou seja, aqui está cruzando uma vez, é função. Se eu traçar outra reta paralela, podemos observar que está cruzando aqui. Se eu criar outra, está cruzando aqui. Entenderam mais ou menos? Ou seja, esse gráfico é função. Agora, caso eu cruze essa linha vertical com o gráfico mais de uma vez, não é função. E depois eu vou explicar o porquê que não é. Mas bora analisar aqui esses tipos de gráfico. Me digam, é função ou não é? Seguindo a mesma lógica. A resposta sim. Sabendo que aqui ó, o x e o y, né? É importante entender isso. Se nós traçarmos a linha aqui ó, paralela ao y, podemos observar que essas linhas que eu crio está cruzando o gráfico o quê? Apenas uma vez. Eu posso criar infinitas linhas. Se elas vão cruzar uma vez, é função. Bora para o próximo caso. Esse daqui é função ou não é? Eu já vou logo adiantando que é função. Se eu traçar as linhas, ó, vai cruzar o quê? Uma vez. Tanto de um lado, tanto de outro. Entenderam? Bora pro próximo. Agora esse daqui é função ou não é? A resposta é não. Eu ia falar assim, não é função, por quê? Se eu traçar uma reta paralela aqui ao y, podemos observar que está cruzando mais de duas vezes. E se cruza mais de uma vez, na verdade, não é função. Entenderam? Ou seja, se eu cruzar aqui ou daqui, já não é função. Esse caso, esse daqui é bem interessante, mas é função ou não é? A resposta não é. Por quê? Se eu traçar uma reta paralela bem em cima, nós podemos pensar no seguinte ponto. Uma reta paralela é formada por infinitos pontos interligados. Ou seja, aqui tem mais de um ponto que está passando sobre o gráfico. Então, nesse caso, não é função. Agora, esse daqui é função ou não é? A resposta não é. Está cruzando o quê? Mais de duas vezes. Esse daqui é função ou não é? Sabendo que o y aqui, né? Eita, y. A resposta é função, porque se eu traçar ó, a mesma regra, ou seja, vocês podem aplicar essa ideia em uma prova e vai dar certo. É uma identificação de o porquê que se é função ou não é. Agora pessoal, vou explicar para vocês por que esse tipo de gráfico não é função. Ou seja, para entender de forma superficial, como eu disse anteriormente, toda vez que você traça uma linha paralela ao y e cruza o gráfico mais de uma vez, não é função. Por que disso, né? É importante já nos aprofundarmos. A melhor forma de começarmos a compreender é transformar esse gráfico no formato diagrama, como eu fiz aqui do lado. Dada a função f a em b, ou seja, nesse caso aqui, o domínio será, na verdade,
A, o conjunto A, e ó, eita, perdão, o domínio seria basicamente o A e o contradomínio o B, ok? Ou seja, toda seta que eu for traçar aqui deverá sair do A até o B. Essa é a base, essa é a ideia. Agora, como podemos descrever esse tipo de gráfico aqui na função? É como se eu afirmasse aqui no diagrama que o elemento A do conjunto A tivesse ligado ao x do elemento B. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, é como se o A também tivesse uma ligação com Y. E como no vídeo anterior nós vimos que esse tipo de diagrama não é função. E até usei um exemplo que um filho não pode ter duas mães biológicas. Na verdade, isso não faz nenhum sentido ter duas mães biológicas. Ou seja, a base desse tipo de gráfico, por que não é função, é basicamente essa daqui. Pessoal, agora eu vou explicar de forma mais técnica e aprofundada por que esse tipo de gráfico não é função. Em vez de nós denominarmos o filho como o domínio e as mães como o contradomínio, nós vamos já usar uma constante da física. Toda vez que nos referimos ao eixo x, o x vai ser basicamente a representação de um fluxo temporal. Por quê? A primeira concepção é que você nunca pode voltar num dia anterior. Ou seja, você não pode voltar o ontem. Todo segundo é único. Esse segundo que eu gastei agora fazendo o vídeo vai ser gasto novamente com vocês assistindo o vídeo, basicamente. Ou seja, a concepção de fato de vocês não conseguirem controlar o tempo ou voltar no tempo já é importante já entendermos isso para a compreensão do gráfico. Outra, o tempo, o fluxo temporal, ele não pode ser parado. Você não pode parar o tempo. Tipo, pô, vou parar o relógio aqui do mundo, do universo inteiro. Não tem como. O tempo, ele vai ser uma constante imparável. Isso é importante vocês já entenderem, para realmente compreender o gráfico. Agora pensem na seguinte maneira. O y, ele vai ser a representação do espaço. Você pode ficar parado em um espaço? A resposta é sim. Ou seja, se eu fico na minha casa e passo horas, eu vou ficar na minha casa ainda nesse período. Se eu decidir ficar em casa. Ou seja, eu fico parado em um espaço. Mas o tempo, eu não posso fazer ele. Tipo, eu vou parar num tempo aqui e os outros vão continuar. Não, entenderam? Ou seja, o fluxo de tempo sempre vai continuar, sem parar. Agora, a constante de espaço, você pode parar. Você pode ficar parado em um ponto. Entenderam? Ou seja, o x vai ser a representação de um fluxo temporal e o y, o fluxo de espaço. E é isso que é importante vocês já entenderem. Toda vez que vemos esse tipo de gráfico aqui, ó, o que é interessante vocês observarem? É como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Pense bem, é possível fazer isso? A resposta não, não tem como. Por exemplo, se eu tô em São Paulo e eu tô, por exemplo, em Piauí, eu não lembro se a sigla do Piauí é dessa forma, me perdoe os piauenses. Se eu tô em São Paulo no Piauí, no mesmo horário, no mesmo dia, faz sentido? Tem lógica nisso? Não. Ou seja, se eu traço uma reta aqui, já não é função, porque a função ela vai acabar exigindo um processo de passagem de tempo. E quando eu faço esse processo aqui, eu ligo basicamente na paralela ao y, dois pontos, quer dizer que eu estou em São Paulo e Piauí ao mesmo tempo. Não faz sentido. Ou seja, toda vez que vocês virem esse tipo de gráfico, por exemplo, ou esse daqui, já não é função. Agora, o tipo de função, por exemplo, com um exemplo que eu citei anteriormente, é esse daqui. Por quê? Vamos supor que eu tô em São Paulo, de novo, né? Agora, Bahia. Bahia é pequena, né? Agora, isso daqui faz sentido ser função.
Por quê? Porque eu tenho uma passagem de tempo e passagem de localização, ou seja, eu saio de São Paulo e vou para Bahia. E nesse processo ocorre um fluxo temporal, ou seja, eu saio de São Paulo, ocorre um fluxo temporal, eu chego aqui. Ou seja, função, ele precisa ocorrer passagem temporal e de espaço. Eu posso ficar parado também, que aí já vai entrar em outra propriedade que seria o gráfico de função constante, que aí eu vou explicar na próxima aula. Mas entenderam mais ou menos a ideia? Ou seja, para entender basicamente esses tipos de gráfico, você tem que se perguntar: eu posso ficar em dois lugares ao mesmo tempo? Se a resposta, obviamente que não, né? Então, consegue descobrir se um gráfico é função ou não. X é constante temporal e y constante de espaço, ok? E é isso. Deu muito trabalho. O áudio deu trabalho. Eu não sei se esse parte do vídeo vai passar. Eu espero que passe, que eu não tô aguentando mais. E é isso. Que Deus abençoe vocês e que Ele abra a mente de vocês assim para qualquer coisa. E não só esse tipo de matéria, mas outras. E excelentes estudos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada.